A família é o maior superpoder do herói Shazam. E é também o superpoder com o qual a nossa civilização se construiu. E quer você goste ou não da sua família, é verdade que sem ela você sequer estaria vivo. Mas se a família é tão importante, por que é que falar sobre família se tornou algo cafona? De onde vem todo esse estigma sobre a família? E como é que essa história toda afeta as nossas famílias e as nossas vidas na prática? Para discutir Boas perguntas. o assunto, chamamos quem? Quem? O Carlão. Carlos de Freitas, arroba @cfreitasr. Tem tudo menos família. Felipe Trielli, já destruiu algumas. Que já tô na segunda. O Edmar Noto, que também tem Segunda. histórico de destruição. Segunda. Indo pra terceira. Indo pra terceira. E Lucas Silva e Silva, que não pretende ter família. Não, talvez eu tenha, é a primeira vez que eu digo isso. Mas você tem, que é o amor está no ar. Tem nós. É uma Acho que família. Aliás, sob o mesmo teto, somos todos família. Toda família. E eu queria começar então te perguntando uma coisa dos jovens aí, já que você é jovem. Por que o jovem hoje fala mal da família, mas vai para uma empresa e fala, essa aqui é minha família? Aí vai para os amigos, essa aqui é minha família. E reclama da família. Chama um amigo de irmão. Esse é o irmão. Esse é meu irmão, chama o brother que vende droga pra ele de irmão. Exato. E o irmão ele chama de... Ele esconde, idiota em ele comum. finge que não tem. Até pelo Que caderno. muitas vezes é Caderninho. Olha que caderno bonito. Legal, caderno. Eu quero um caderno. Foi presente da minha avó, que Caderno, foi produção. isso que eu trouxe. Entendeu? Por que, Lucas, o jovem fala que a família é a empresa e a família não serve pra nada? Tem um artigo do velho chamado O Imbecil Juvenil, Sim, famosão. em que ele fala de forma muito acertada sobre como o jovem ele começa a andar com as pessoas ali, né? E ele quer se integrar nos grupos sociais. Pertencer, né? Ele quer fazer parte de algum negócio. E negar a família. E aí, exatamente, como a família é, por assim dizer, o elo mais... É o que aparenta ser mais fraco, né? Porque se você esculhambar com seu pai, com a sua mãe e tal, não sei o quê, eles não vão deixar de te amar. Exato. Né? Mas vão dar uma bolacha se for. Né? Depende do pai e da mãe. Nós, bolacha, certamente. Bolacha. Então o cara vai lá e contraria tudo o que a família deu pra ele, todos os valores, ele despreza os laços familiares, porque ele sabe que aquilo ali ele não vai perder. E ele faz isso em troca da atenção daquele grupo de referência específico ali, que é uma atenção que custa muito mais caro, né? Então, parece que começa aí mesmo, né? Começa nesse lance o mundo em oposição à família e o cara quer a atenção daquelas pessoas, mas no subconsciente o cara sabe que existe um negócio na família que você não replica em nenhum lugar, e aí ele fica... Com esse negócio em mente, ele chama todo mundo de família. Até porque quando o bicho pega lá na frente, ele fala assim, não, os valores da minha família, o meu pai, ele volta sim. aquilo que ele aprendeu e tenta replicar, né, na vida. Mas às vezes se perde completamente e não tem mais volta. Conheço 1000 casos, né? Não, mas essa coisa da família, do cara negar a família, existe um movimento natural de maturação também, do adolescente querer um pouco se falar assim, não, eu sou uma pessoa independente dos meus pais, eu sou um cara... Não é? Tem um caminho natural. O que não pode é que os caras ultrapassam essa linha para renegar completamente a família. Isso quando tem, né? Porque tem a teoria clássica do pai ausente, né? Daqueles que... a questão mais aí do adolescente é porque o mundo de agora, com esse apelo, né, à diversão, ao prazer... Família não é um prazer, né? Família não dá tanto prazer. Nem então sempre, o cara vai tentando se nem afastar da sempre família. né? Pra mim, Não, sim, sim, mas assim, você sabe, você tá numa fase que o moleque quer experimentar as coisas. É talvez o primeiro momento que sua alma está mais ou menos, né, tateando, querendo experimentar as coisas ali. O mundo fora. Aí a família é como uma espécie de freio, De né? freio, claro. Que você não quer, não vai... Claro, sua mãe não quer que você corra 100 por hora Exatamente, de madrugada, né? E aí Ela o cara vai querendo... Agora, eu acho que também tem aí o espírito do tempo. Porque eu acho que isso vem da contracultura, sobretudo, que era uma espécie de charme. Você dizer que a sua família é uma... A minha família era ótima, cara. Eu tinha uma família ótima, assim. Meus pais estavam bem, tinha uma coisa quase margarina, entendeu? Propaganda. E, no entanto, teve um momento lá que eu falava, puta, família é uma merda. Esse negócio, mas no Natal eu não perdia entendeu? O Ano Novo, que ia todo mundo viajar com... Mas no discurso... Né, mas no discurso fazia esse negócio para pertencer. Porque era moda. Né? E porque era charmosinho. E outra coisa que era uma espécie de charme, aí eu acho que novelas, entendeu? De TV, mesmo cinema, etc. O divórcio era charmoso.
Teve uma Entendeu? época. É verdade, eu Porque tinha assim, amigos... o desquite vai ser uma mulher desquitada, entendeu? Tinha um certo charme. Se libertou, Né? porque enfrentou Fuma. o patriarcado. Né? Aí A mulher vamos já falar pode fumar. da influência mesmo do cinema. Pode usar da calça televisão, né? comprida. Essa história da mulher fumar é muito interessante porque ela foi feita. Você já conhece o Tocha da Liberdade? Tosta da Liberdade? Tocha. Ah, Tocha da Liberdade. Foi o. Cara, na verdade, nos Estados Unidos tinha. O homem fumava, a mulher não fumava. E aí a indústria do tabaco chamou o sobrinho do Freud, que é aquele. Agora esqueci o cara, Bernard. Esqueci, não sei se é Bernard. Esqueci o sobrinho do Freud, que foi o cara que inventou as relações públicas, aquele negócio todo. E falou: ó, cara, a gente tem um problema, a gente precisa convencer as mulheres a fumar. Porque a gente só tem 50% do público do mercado, implementar. Só que a mulher feio. fumar era considerada, inclusive, cara, prostituta, fumava, sim, não sei o quê. Então o que ele fez? Ele pegou uma parada lá, nesse momento, pegou umas socialites, botou exatamente, olha a ideia da sexualização, né, na saia delas aqui, quando ela levantava, tinha aquela... na cinta, né? a cinta, né? Liga. E aí tinha um cigarro e elas, cara, na frente de todo mundo, acendeu o cigarro e tal. Piteiras. Não teve um lance de um protesto? Foi nesse protesto, e aí Isso, virou a ideia de que então aquilo era libertário, estava enfrentando o isso, patriarcado e etc. Inclusive, os anúncios de cigarro da época falavam que eram feitos por médicos e pela ciência, Médicos, que era bom, que era um negócio bom e tal, Era fazia bom bem a pro saúde. Câmbio amarelo? Pra E quem, aí- pra quem tinha bronquite. Né? E era para Ela alivia. libertar. E virou uma ideia de libertação da mulher contra o patriarcado. Eu vi uma propaganda há pouco tempo. Mataram as mulheres de câncer para brigar com a gente. Basicamente. Se bem que ninguém comprova que cigarro dá câncer. Ó, Mas o isso é meu, outro o meu assunto. avô, Mas o meu avô Fala. é só uma piada idiota. Meu avô tem bronquite, meu avô fumou durante a juventude, parou de fumar e morreu com problema respiratório e tem Claro, bronquite, porque tá parou. vendo? Era a Claro, bronquite caralho. era o cigarro que segurava a bronquite. Não, então, eu vi a propósito, eu vi uma propaganda muito antiga, sei lá, dos anos 40, final dos anos 40, que era assim, o cigarro acalma, era mais ou menos esse o coisa. mote. O cigarro te deixa mais tranquilo. E aí tem um bebezinho, uma criancinha, a mulher tá com o chinelo na mão, e a criancinha fala: mamãe, fuma um Marlboro, por favor. Pra evitar, tudo errado. Né? Tudo Ontem, errado. olha A só. mulher ia bater na criança, entendeu? A gente precisa voltar para a família, mas Não, só uma mas- última coisa. Ontem eu estava assistindo um filme que é a primeira, considerada a primeira comédia romântica. Aconteceu naquela noite. do o Capra. Frank Capra. Frank Capra, E... Claudette Colbert e Clark Gable. Clark Gable, exatamente. E, cara, chamou a atenção, ele fuma o tempo inteiro, inclusive acordando, na cama, deitado na cama. Sim. E assim, cara, é um negócio tão anacrônico hoje, né? Sim, Fora sim. do- Tem um filme do Humphrey Bogart, acho que é não sei o que, da Martinica lá, que os caras estão entrando no hospital, o médico recebe com o cigarro na boca. Dentro da guerra, assim. Mad Men, Por aqui, Pô, Mad Men. Mad Men. No avião, cara. Tinha área de fumante e não fumante dentro do Sim, avião. Meu pai era fumante, fumava aquele benção mentolado verde que não tinha nem filtro, né? Nossa. Benson E ele, fumava, a gente ia viajar pro exterior, eu sentava do lado dele, ele aí um abraço, não gostou, Não, e era não vai, não viaja. desse banco pra cá pode, daqui pra cá. Era um contrassenso. Família é isso, família é Mas, autoridade. por incrível que pareça, engraçado. o cigarro é uma coisa que eu associo muito à minha família. Meu pai e minha mãe eram duas chaminés. sim. Porque fumavam, engraçado, eu e meu irmão não fumamos, assim. Minha irmã Pois fuma. é, isso é um clássico, E ele né? botava, acendia cigarro na minha boca. Assim, Essa é uma acendei. história ótima. Cara, O meu eu 10 anos de idade. eu O acendia. meu tio era um antitabagista terrível, assim, detestava cigarro. E a minha avó fuma tanto que já apagou cigarro no meu braço sem perceber. É uma loucura do cacete. Sem perceber. Te conhecendo, bom, Enfim. A gente tem essa vontade. Não, mas então, a coisa É que a era gente tão não fuma. pesada, a coisa era tão pesada que às vezes a gente tava na mesa do jantar e tinham 3 cigarros acesos. Só os 2 fumavam. Então, é tão compulsivo que eles nem percebem que continua A minha acendendo avó cigarro. põe um cinzeiro em cada cômodo da casa e até no banheiro tem um cinzeiro assim na pia. E meu tio detestava. Aí ele, pra desestimular o fumo, ele começou a comprar aqueles cigarros que explodem, misturou no meio dos sensacional. cigarros da minha avó. Muito bom, muito E aí bom. ela... Histórias de família.
E aí hoje ele fuma mais que ela. Também é um E clássico. hoje só fuma cigarro que explode. Já viciou. Esse ano, lembro tanto da minha avó. E é engraçado. Perdeu que a visão e lembrando da avó. Ele tá comentando que, voltando, né, no lance da propaganda, né, que chamaram as mulheres, e tal, até a propaganda do filho pedindo pra mãe fumar um Marlboro, você vê que são todas essas iniciativas publicitárias, né, a do filho, né, usa da estrutura familiar que está no imaginário das pessoas com uma coisa boa para convencer o cara a comprar. E a do cigarro na cinta liga ali no negócio que enrosca lá na perna da mulher, ele usa de uma subversão, né, que a beleza da mulher, ela vem... Vai tomar pedrada. A beleza da mulher, ela... Não pode mais falar isso. Tá, Ela- mas eu adoro a beleza das mulheres. Eu também, é bom, né? É legal. Beleza interior, é claro. Sem outros vestidos. Claro. Porque a Interior do beleza vestido. importa. Do vestuário. Interior do vestido. A beleza, ela é desejável, ela chama atenção, né? E, ora, o nosso corpo, ele nos faz nos sentir atraídos por isso, justamente para que a gente vá lá e procrie e faça uma família. Exato. E aí os caras usam isso, subvertem, primeiro, a subversão da libertação libidinosa, porque a palavra conhece dá problema, subvertem por motivos políticos, e no caso ali, o cara se aproveita da subversão para vender um cigarro. Então é um negócio que são múltiplas camadas de agressão da família servindo a interesse financeiro, Agora, político. o que é interessante é o cacete. seguinte, irmão, que apesar disso tudo, você veja, o grande objetivo desses caras, porque você falou um negócio que é interessante, a família, você falou, o cara faz sexo pra ter a família, né? A família não é uma instituição jurídica, apesar da gente tratar isso, é uma coisa natural Sim. e moral. A gente precisa para poder se completar nas faculdades humanas. E o que esses caras fazem hoje? Eles tentam utilizar de técnicas para ressignificar a família, o que me deixa extremamente, por exemplo, palavrão aqui, me deixa mesmo, por exemplo, as empresas hoje falam assim, nós somos uma família. Não, cara, a empresa, eu vou lá trabalhar, ganhar dinheiro, cara. Eu vou vender meu serviço, minha família é meu pai. Minha Ele família tenta não fazer vai- uma fidelidade paterna ou materna para uma questão comercial. Não, minha família não vai me demitir depois de 50 anos, ainda que pague uma bolada para eu ir embora, Sim. só porque quer cortar gastos e não sei o quê. Aí depois de 3 meses, aí depois de 4 meses. depois de uma semana. Até academia hoje, o cara fala assim, vamos lá, família. A pessoa, família. Que família, cara? Entendeu? Então, assim, é uma falsa fidelidade que é uma ressignificação da família. Mas você sabe que é engraçado que o Aristóteles, quando o Alexandre o Grande estava conquistando tudo, né? Ele pedia para o Alexandre mandar informações de como eram as civilizações. E ele percebeu que na maioria das civilizações, todas, na verdade, que ele viu, sempre a base era uma família. Era uma família, homem, mulher e filhos, sempre. Começava de uma família pequena e depois se Até por uma alastrava. questão de sobrevivência, né? Sim, não, mas é que a proteção quando você fala que é natural, as pessoas têm uma visão que veio com a escola de Frankfurt, que a família... Um cara lá, até anotei o nome dele, peraí que eu vou falar. Ele escreveu um livro sobre... Lewis Morgan escreveu Lewis Morgan. The Ancient Society. Né? É o cara que o Marx usou. Exato. Tem um livro Então, hoje. Né? esse cara que inventou a história, mas foi o que popularizou a história do matriarcado. Carente de fontes fidedignas. Então, ele começou com uma tese da cabeça dele, não tem uma... Ele disse que tinha uma tribo... As civilizações pré-americanas lá eram... Mas a tese Todas dele era o fake news seguinte, que acadêmica. as primeiras civilizações, as mulheres eram... Os pais não sabiam quem eram os filhos, as mulheres eram livres, o sexo era livre, Não é ele que divide entre selvagem, bárbara e Isso, ele civilizacional? mesmo. Tal. Ele mesmo. Mas, Quando veio a agricultura, os homens precisavam deixar a herança e precisavam saber quem eram os filhos e por isso falar, não, então só você vai ser minha mulher para que... Então sempre foi uma relação de poder e de autoridade e de Que é o excesso grande de problema autoridade. da escola de Frankfurt com a família. Eles querem destruir a questão da autoridade, Então. porque entende que é ali que você aprende a autoridade e depois a emancipação, e essa autoridade atrapalha a sua emancipação. Exato. É a grande Mas a pilantragem do questão é que Horkheimer, tudo dessa isso, Pergunta pra você. tudo isso
foi baseado em um cara que escreveu uma coisa da cabeça dele. cabeça dele, criou. Todas as outras eu citei o Alexandre Grande, até um abraço pro Silvio Medeiros, que foi um dos caras que falou isso aí. Ele, e que tem uma família enorme, tem 5 filhos, 6 filhos, 5 filhos. E aí ele... Então, essas duas coisas, o que você tem mesmo de coisa histórica mesmo, que a gente consegue ver e que está mais do que documentário, é que todas as civilizações, ou pelo menos a maioria, claro que vai ter uma exceção ou outra, são formadas por famílias, inicialmente por família. A gente nem sabe a origem da família, como começou a história da família. Sim, a gente já procurou ficar olhando babuíno para ver como é que é e tal, mas não adianta. A gente é diferente. Eu imagino que vocês saibam, né? Afinal, um babuíno nunca escreveu até os índios a Quinta brasileiros. do Mar. Uma das coisas que chamou a atenção dos portugueses quando chegaram é que tinha estrutura familiar, né? E patriarcal. Quer dizer, tinha o cacique, sempre assim... E era exatamente a mesma estrutura. Claro, estava todo mundo pelado, era diferente. Mas as mulheres ficavam em casa, cuidando da comida e dos filhos. Fazia agricultura. Tinha até, homens... inclusive, é um complemento, tinha até conflito que quando os caras começaram a escravizar os índios e querendo botar o índio para trabalhar na fazenda, o índio, o homem, não queria. Falou, não, isso é coisa de mulher. Coisa de mulher, coisa de mulherzinha. Não, mas é curioso, porque é uma coisa, já que eles gostam tanto de biologia, né? É uma coisa que, a mulher carrega o filho. Não faz sentido ela estar lá guerreando, por exemplo, né? No meio do campo de batalha. Proteção mesmo. Não faz sentido. Ela tem que ser protegida por outros entes que não engravidam, que não faz. Se você pensar numa questão puramente biológica, também funciona. E é para isso, ela está extremamente frágil nesse período, né? Ela precisa de alimentação, ela é frágil, ela tem dificuldade de locomoção, a gente vê uma gravidez, né? A gente vê nossas mulheres hoje tem uma gravidez que é difícil, o final da gravidez é pesado para a mulher. É difícil. Pro homem também. Mas assim, então é óbvio que ela precisa de proteção. E você imagina naquele tempo? Pois é. Não tinha nenhuma medicina. Não tinha, exato. Entendeu? Essa coisa da mãe era mais ou menos assim. Até porque a maioria não vingava depois da segunda, terceira gravidez naquela época. Né? Isso. Era uma coisa meio natural, né? Então, o problema dos marxistas e da escola de Frankfurt e tudo é que o cara ele traz uma visão sempre, como você falou, materialista dos meios de produção, de autoridade, de opressão, e ele esquece uma coisa aqui, que é o grande problema, que é a pegadinha. Você precisa olhar, outro dia eu estava lendo um filósofo, e esse cara, ele produziu um livrinho, que eu achei num sebo, e esse cara, ele produziu para ensinar filosofia para os operários. E ele começa dizendo o seguinte, olha, o mundo é dividido em 2 possibilidades de análise, a científica e a não científica. Se você entubar essa premissa, então você vai falar, opa, peraí, então você tem que sempre pensar sobre esses caras. Sim. E o marxismo ele sempre traz essa questão da família como uma questão da opressão do homem, porque da a premissa herança, já está equivocada, né? Errada. Ele esquece que, a família é uma comunidade espiritual. Começa por aí, ela não é material, ela é uma comunidade espiritual. Ela é necessário o homem, de forma natural e moral, eu digo homem e mulher, né? Porque agora tem que especificar essa baboseira, né? Mas as pessoas, que ela precisa se juntar para ter a completude da sua faculdade humana atingida. Então não é uma questão material. Por isso que ela é natural. Todas as sociedades que você falou, de alguma forma, elas buscaram, se organizaram para ter esse núcleo. Clãs, e a partir daí o Estado ser um comum acordo desses clãs, dessas tribos, para poder curioso, se você pegar o marxismo e a escola de Frankfurt, eles também são um ensinamento de ordem moral. Sim. Eles estão querendo mudar a moral vigente, mas é absolutamente de ordem moral. Não tem nada de científico. E isso você só sai, cara, você só sai da natureza, a virtude, através da família. Você só sai da natureza, a virtude, através da família. O marxismo está dizendo que o Estado vai fazer isso. Você primeiro tem que existir como virtude para você poder ser um cidadão. O marxismo tenta inverter isso. Dizer, você vai ser um cidadão para depois ser existir. E assim, um exercício imaginativo aqui, pra gente que pensa nessas coisas, que eu acho que é um grande problema. Um grande problema hoje, principalmente dos conservadores, é achar que a cultura... Agora estão começando a falar mais nisso, né? Mas assim, a cultura serve para você... A cultura, as artes, né? Vamos falar mais especificamente. Para você ter esse exercício de imaginação. Então você imagina uma mulher, uma índia, ou sei lá, uma grega, sei lá, antes de Cristo ali, e de repente ela está grávida
se ela é a mulher de todos os homens, ela não é de nenhum, de certa forma. Não vai ter um cara que é o responsável por fazer aquela coisa vingar. Então, até ou principalmente para a mulher, a relação monogâmica familiar é muito melhor. Sim, e hoje sim. os marxistas, por quê que eles chegaram aí? Porque eles perceberam que o Estado não adiantava nada fazer a revolução e conquistar as fábricas ou até o poder político se o Estado ia se manter, porque ele tem as coisas por baixo dele, uma estrutura muito forte. E o final dessa estrutura, e eles chegaram nessa conclusão, eu acho bom a gente falar isso claramente, porque às vezes as pessoas falam, eles querem destruir a família, é uma coisa meio... Vocês também estão viajando, não é bem assim. 2 exemplos. Eles não pensam nisso, mas eles perceberam que essa estrutura é tão profunda e que só a família sozinha segura toda essa estrutura. Só para finalizar o pensamento, só dá para você acabar com o Estado, que é o que o Marx quer no final, não é um Estado totalitário, de certa forma, ele quer sem Estado, né? Então você só consegue quebrar o Estado se você quebrar a família. E daí surgiram todas essas ideias que a gente tem hoje. Não foi um acidente de percurso ou uma evolução da sociedade que ficou muito louca. Então, Não, o cara quer atacar as estruturas. Exato. Tem 2 exemplos bem curiosos que eles vêm em teoria de polos completamente opostos no espectro político, né? A primeira delas é o Murray Rothbard, que é o sujeito que cunhou o termo anarcocapitalismo, né? Esse cara, a princípio, ele considerava como aliados dele os libertários de esquerda, né? A esquerda libertária como um todo, né? Que libertarianismo é uma posição historicamente de esquerda, né? No final das contas. Mas ele fala, esses caras são meus aliados. Por quê? Porque eles estão contra o sistema e tal, e a gente só tem umas discordâncias em relação ao mercado e tal, não sei o quê. O cara militou a vida inteira. Quando foi chegando no final da vida, ele percebeu, e tem artigos dele no fim da vida, falando sobre como ele estava enganado. Sobre como ele queria acabar com o que ele considerava o grande opressor da humanidade, né? E aí, na visão dele, é o Estado, mas não é o governo, é o Estado como monopólio coercitivo da força, né? Que é uma definição errada, inclusive. Né? E ele percebia que quanto mais fraca fosse a unidade familiar, mais poder os opressores, os tiranos, o Estado tinha. E ele falou, caramba, então se eu quero acabar com esse negócio, eu tenho que estar mais... Os conservadores estão mais próximos de mim do que esses caras aqui. E ele termina a vida dele adotando uma posição mais reaça. E tem um outro cara, um sociólogo da esquerda, eu esqueci até o nome dele, mas é aquele que faz a distinção entre as estruturas primárias e secundárias, né? Instituições primárias e secundárias. Que ele trata a família como uma instituição primária. O que é uma instituição primária? Não, Horkheimer. Horkheimer? Horkheimer. Não é Frankfurtiano, não. Pô. Horkheimer. Horkheimer. Horkheimer era o cara do Corre que a Polícia Vem aí 2,5. Que ele está falando, inclusive, da Revolução Industrial, que ele fala que existem dois tipos de estrutura na sociedade, as instituições primárias e as secundárias. E as primárias seriam essas instituições em que as pessoas se relacionam por dar valor a outra pessoa enquanto pessoa. Não é porque, seu pai, ele é seu pai independente se ele for gente boa, se ele for um traste. Ele é seu pai, ele permanece sendo seu pai porque ele é. Né? E aí tem as instituições, as estruturas secundárias, que são aquelas em que as relações se dão por meio da utilidade. Então, você contrata um sujeito para limpar a sua janela. Ele só permanece naquela relação contigo enquanto ele consegue limpar a janela. Exato. E ele nota que conforme o capitalismo avança e tem a Revolução Industrial, as pessoas passam a conviver mais tempo em relações do tipo secundárias do que em relações primárias, né? E as relações secundárias começam a suplantar e tomar o lugar das primárias, né? Obviamente ele não quer preservar a família, não quer fazer nada disso, mas ele percebe que o próprio capitalismo, que eles queriam destruir a família para destruir o capitalismo, ele acaba tirando a força das instituições primárias da família, né? E aí, no final das contas, quem se beneficia dessa palhaçada toda são grandes industriais. São os poderosos, independente se é o Estado ou se é o Toda ideia capital. Da escola de Frankfurt é uma ideia de vamos criticar tudo que há na civilização vigente. Porque é essa civilização capitalista que leva, enfim, total.
Por quê? Porque eles dizem que essa civilização oprime. Essa civilização não permite que as pessoas sejam livres. O mais curioso é que se você pegar hoje, depois de tudo, o que é mais opressor do que a linguagem de gênero? Como é que o surdo vai se adaptar a essa linguagem de gênero? Como é que o cego vai se adaptar? Como é que as outras... Exclusão pura. Pura exclusão. Pura exclusão. Aliás, eles estão fazendo isso o tempo inteiro. Não. Você pega as discussões entre trans e feministas, elas começam saindo na porrada. Já estão velho. saindo na Já estão porrada. saindo na porrada. Por quê? Porque é totalmente excludente e opressivo. A cultura não tem do nada mais escravizador do que... A cultura do que essa cancelamento. ideia. A cultura É uma do coisa totalmente. super opressiva. O Você cara não pode sair do... Não tem perdão, não tem misericórdia. Nada, não tem, zero, né? zero. Só tem... exatamente Esse ponto que vocês colocaram, na verdade, é muito importante, porque às vezes a gente bate muito que o maior inimigo da família é o marxismo. E é verdade, mas ele não é o único. Não. Tem dois polos. Não, Os tem liberais vários. atomistas, Sim. o Amoedo, por mais que diga que é a família, é o grande inimigo da família também. Total. Porque ele quer o egoísmo individualista. Então, Sim, você sim. tem ali uma comunidade espiritual que os dois desprezam. Então, você tem dois polos, o liberal, o Kim Kataguiri odeia tanto a família quanto o Marx. Sim. Quanto um lema. né? Agora, Ele pode o nem curioso entender é isso, que- porque ele também não entende nada, mas Não entendo. O curioso é que eles vão bem com a família deles, né? Quer dizer, Não, é isso. Sim, claro. É só a família dos não outros. mexe né? na minha. Vai lá e... ele gosta... Você colocou um ponto muito interessante que a gente que eu queria colocar também na discussão, que assim, a gente falou dos marxistas, né, que a gente já sabe, todo mundo sabe, principalmente com essa loucura de gênero e não sei o quê, todo mundo já viu que marxista não gosta de família, tá? Isso é ponto pacífico. isso é- Agora, os globalistas são tão inimigos quanto, que nem você falou, os liberais, que eu incluo os globalistas, e eles têm aquela coisa de querer diminuir a população mesmo, assim, e de querer achatar as pessoas para que elas não tenham nada e sejam felizes. Quer dizer, você não vai ter nada, inclusive liberdade para ter o que você quiser. Né? Vocês Não, esquecem de avisar. e é bom a gente pegar uns exemplos da vida real que estão acontecendo agora. Fala, diminuição populacional, não sei o quê. Pô, olha lá pro Japão. Pô, pós-segunda guerra, tá, não sei o que, rola aquele negócio. E o Japão na bosta. Aí rola investimento americano, aquele troço todo, tal, reconstrução. Japão é a terra do futuro. Rolou lá um inverno demográfico, as pessoas começaram a parar de ter filho, muito por conta da influência da cultura ocidental também sim, e tal. De que o mundo está... Assim, É, e- aquela tese malthusiana, né? Que não vai caber todo mundo, vai ter comida para todo mundo. E agora... Meu, é queda livre, né? A exceção Isso. dos Estados Unidos, todas essas sociedades hiperdesenvolvidas materialmente estão em decréscimo populacional. Não, e os Estados pior, Unidos também. Também No já ponto- está? Também. Olha isso. Em Pelo que menos chegou, estão apontando para isso. Não como sei se já chegaram. o Japão está bem avançado nesse quesito, a gente vê os efeitos imediatos. A economia do negócio tá assim, congelada. Exato, tem até Não tem mão de obra, vai Exato. ter que começar a importar. mão de Japão, obra. Coreia do Sul, que deu aquele boom também. Exatamente. E assim, é questão o Estado, ele tá inventando emprego para os velhinhos ter o que fazer, uma atividade E não para. importando mão de obra. Mas você vai hoje na Europa, vários lugares, você tem pessoas assim, de idade avançada em todo lugar, velho, porque você não tem mais jovem trabalhando, porque não tem jovem. E isso é um problema. Olha é só. um problema. Não, e aí essa coisa da imigração, o cara até faz meio que porque precisa de mão de obra de gente que carrega o peso Isso, literalmente, coisas pesadas. Não dá pra senhorinha lá, portuguesinha, levantar a coisa, porque vai dar problema. É o vozinho. Aí você cai, que eu acho que também isso é uma coisa pensada pelos globalistas, né, nesse sentido, numa coisa do tipo, deixa o pau torar, porque aí a gente fica aqui, a gente tem os nossos castelos, a gente tem grana o suficiente para se virar, temos o nosso e aí a gado. classe média se fica aí brigando entre si, as famílias se destroem, porque a economia é um jeito de você destruir a família. Sim, Quantas claro. famílias não se destroem porque o cara pede emprego, fica deprimido, a mulher fica olhando o cara lá, Qual fica de saco cheio. qual vai ser o impacto da Americanas Pois é. nas famílias? Assim, quantas famílias vão ter problemas? Pois é. Sim. Como foi na pandemia? Porra, que a que é pandemia coisa fez? mais que isso, a gente passa na rua que vê até hoje os efeitos disso. A gente tinha lugares que o cara cozinhava para PF aqui, né, o executivo. Isso. Lugares bacaninhas, assim, nem eram... E, porra, vendia, sei lá, 40, 50 por hora na hora do almoço, sei lá. Cara, E de repente fechou, ficou 3 anos. E uma família inteira perdeu o seu negócio, e hoje tá não só vivendo... a família, né? Não sei, todo todo em torno todo- ali. A família Todo. dona, mas os garçons, não sei o quê. exato.
E você acaba... isso é uma coisa que se espalha, né? Porque aí tem a depressão, tem vai Não, a minando destruição, a sem sociedade. vergonhice dos marxistas e dos woke é tão grande a questão, não é que a economia destrói a família. A economia hoje é utilizada para ressignificar a família. O cara vira e fala assim, pô, eu tenho que ver quanto custa um filho. Você vê reportagem assim, Quanto custa um filho? entendeu? Loucura Então, o seu propósito de vida não é mais você ter a sua família, é você administrar o seu dinheiro e ver a utilidade das coisas, inclusive de um filho. Então, o marxista é tão sem vergonha que ele fala assim, pô, as famílias, a estrutura da família impõe os meios de produção. Uma forma, porque então perpetua o trabalhador nos meios de produção e, de certa forma, oprimido. E é o contrário, o woke chega hoje, impõe uma estrutura econômica, ou do marxismo, impõe uma definição jurídica, porque hoje você deixou de ser um sujeito... Em vez da gente definir o que é a lei nos define. Sim. Então você tem hoje a loucura de a ideia da mãe de pet. O cara fala, não, outro dia saiu uma reportagem que eu dividi pra gente dividir. Não sei se botava aqui no Miúdo de Quinta, ou no Notícia de Quinta, ou no Manicômio. Vai ter um projeto de lei de um deputado, imbecil, que quer botar pensão alimentícia para cachorro. Por quê? Já dá a ideia que é um filho. Então é uma ressignificação da família. O que a gente vê hoje, cara, é uma desbiologização da família. Então, assim, você não precisa mais ser pai, nem adotivo, não. Pode ser Isso cachorro. tem implicação legal também. Pode porque ser até planta. o tal do pátrio poder, né? Na verdade, você estabelece o pátrio poder. Você tem um filho, você é o responsável por aquele filho. Se você tira isso... Você tira quem é o também a responsável responsabilidade. É o Estado. É o Estado. Ele toma entendeu? quando ele quiser. Então a economia... É o que acontece, né? A economia toma conta, o Ministério Público entra. Então você não tem mais o direito... E esse é o ponto importante, de lembrar que a família é uma comunidade espiritual. Você tem um dever de levar aquele ser humano que nasceu a uma existência, entendeu? Ao sustento, ao espírito, ao desenvolvimento. Cara, isso está sendo destruído pelos woke que fingem que são democratas, mas o cara está destruindo isso. Então, isso é uma coisa que é criminoso. Que isso tem um caminho trilhado lá atrás, né? Que chegamos aí. Sim, isso a gente... Mas dá para identificar quando a família deixou de ser uma instituição espiritual e virou uma instituição jurídica? Quer dizer, que tem um... No tempo. No tempo. É engraçado, né? Porque hoje... Sim, tem muita gente que fala, não dela ter se tornado uma instituição jurídica, mas eu tenho a impressão, e aí é uma impressão, é palpite, que parece que em algum momento, e tem a impressão de que a Revolução Industrial tem alguma coisa a ver com isso. Sim. Imagino. Não é que a coisa é formalizada ali, é que ali você tem um primeiro afastamento, né? Que antigamente o cara no campo, ele tem um filho, o filho tá com 3, 4 anos, começa a trabalhar junto ali com ele e tal, não sei o quê, começa a aprender uma coisa ou outra. O cara tá trabalhando, mas ele tá educando o filho ao mesmo tempo, a mulher tá ali junto e tal, não sei o quê. Revolução Industrial, vou ganhar mais recursos, isso aqui é mais eficiente. Você tem a casinha ali do cara, ele trabalha meio longe, aí ele sai para trabalhar, vai para longe do filho, o filho já não tem mais contato com ele, volta cansado. Aí daqui a pouco, vamos levar a mulher para o mercado de trabalho também. Quem que vai educar essa criança? Exatamente. Então, a escola padroniza, vira tudo meio... E aí começa a virar, olha, nessa situação em que a mãe e o pai passam 2 horas por dia junto com o filho e no final de semana, tá cansado. E não é nem culpa deles, a sociedade se organizou assim, né? Exatamente. Então na verdade eu usei talvez o termo errado, quando deixou de ser uma instituição espiritual, virou uma instituição de Estado praticamente, né? Quer dizer, então, mas eu separaria, eu acho assim, pensando aqui, me vê à cabeça um livro que, para mim, transforma essa questão, e era muito usado, esse princípio é muito usado até pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil para determinar uma porção de maluquice, inclusive a família unipessoal. Eu sou uma família sozinho, então eu sou não mais vivida. A família unipessoal, existe essa maluquice. E o Fachin tem decisões que utiliza muito esse ponto, que é a ética dos afetos. Quando a gente começou a ter o afeto como a linha, não mais, não falando só da biologia, mas o amor, né, a instituição da própria procriação, porque a estrutura, às vezes, não é a biologia que você falou. Porque quando ele está falando da Revolução Industrial, você está falando dos efeitos que eu acho que teve um esvaziamento, ainda não da família ser uma instituição jurídica, né, definida pelo jurídico. Ela teve os efeitos da retirada de autoridade, porque o pai tá fora de casa, quem começa a educar é o Estado. Então aquela ideia do Brizola que fala assim, é sensacional o CIEP, vamos fazer o CIEP, vamos botar a escola em tempo integral. Quer dizer, você vai terceirizar o teu filho para o colégio.
Então, o teu filho, ele passa o dia inteiro, chega à noite e você não vê mais ele porque você não tem mais tempo. E hoje você pega na periferia, as mães adoram, dizem, pô, tempo integral, tudo governador. Integral. Porque eu me livro do meu filho, alguém educa ele, né? A ideia de que a educação é meramente o ensino. Então, se esquece isso, eu acho que ele é esvaziamento da autoridade paternal e da mãe. A mudança, para mim, quando ela vira uma instituição jurídica, uma associação jurídica não mais imposta, é a ética dos afetos. Porque aí o afeto, a afetividade vira É que define a o que é definição da afim. família. Então, se eu tenho afeto por você, eu posso ter um afeto, isso vira uma família. E é muito interessante porque, vamos estar um tema polêmico aqui, mas é só para interpretação jurídica, que é histórica, é o seguinte, o pessoal fala, pô, existia a proibição do casamento homoafetivo, né? Sim. Nunca houve a proibição. O que os juristas falavam é que era impossível porque não existe a possibilidade de um casamento, porque o casamento tinha fins de procriação. Quando você substituiu a ética dos afetos, e aí o cara fala, pô, mas aí o cara é excluído. Cuidado, uma coisa é a família, outra coisa são os direitos de família. Sim, os direitos da família foram estendidos a todo tipo de relação, inclusive a um afetivo. Isso é o direito da família. Mas ele continua sendo uma ficção jurídica, uma ficção social. É uma ficção, que nem empresa com personalidade jurídica. Sim. Não existe uma personalidade. A empresa não anda, você correndo tomar café. Mas houve essa mudança. TPM, aí o cara fala assim, mas olha só, assim não existe, não importa, porque o que determina é a ética dos afetos. E é o que a gente vive hoje, como eu me sinto, eu tenho afeto a você, então você é da minha família, é o polioamor. Então, aí esse livro de ética dos afetos é que essa coisa de gênero é muito louco, porque eu vi no Twitter, né, que é o antro da internet. O antro, assim, civilizado, porque tem o Dark Web. O Dark Web, a Deep Web eu não entro. Mas tinha lá uma festa da galera do gênero, que tinha de tudo. Eu sou... Sou cachorro. Eu sou... Sou um sabonete. Sou transmasculino, não sei o que é feminino. Não sei, que eu já não entendo direito, mais ou menos, fazia um esforço para entender. Mas a questão é, essa coisa de fluir o gênero, é impossível você criar uma família. Porque hoje, eu e o Carlão, você é uma mulher e eu sou um homem. Vamos supor, tá? E aí amanhã, eu acordo mulher e falo, puta, então somos duas mulheres e não sei o quê. Não, depois de amanhã você é um homem hétero e eu sou um... E aí a coisa fica... Queijo suíço. Já, quando você é um homem ou uma mulher, ou mesmo uma relação homoafetiva mais tradicional, os papéis estão ali, estão definidos, e você vai acordar no dia seguinte com alguém que você sabe mais ou menos o que é o contorno, porque você nunca vai conhecer o outro a fundo. Sim. Então você sabe o que é aquela pessoa mais ou menos... Se é uma metamorfose ambulante, como diz o Raul Seixas, né? Outro satanista. Grande filósofo. Mas o Churchill, então. Ele é mesmo. E o Aldino. Não, mas ele é. Não sei se ele, como é que foi depois, mas em algum momento ele entrou nessa. Não tenho dúvida que ele é. Mas a questão é, você não consegue mais organizar nem legalmente uma sociedade, e imagina a cabeça de uma criança nisso. Eu já acho que precisa de uma figura masculina e feminina de qualquer jeito. Adoção, a gente pode falar, entrar nesse assunto, até colocando. Porque quando você... Bom, eu nasci numa família que teve essa dicotomia, pode falar? Um homem... Como é que fala? Essas duas... não pode ser. Você... Então, eu tinha os papéis bem estabelecidos, bem claros, e não sei o quê. Para mim, eu não tive uma adolescência muito complicada, entendeu? Eu tive uma família abençoada, de certa forma, porque eu não tenho do que reclamar. Claro que todas as famílias são infelizes da sua maneira. Como diria... mas não tenho do que reclamar. E todo mundo, eu acho, aí eu também achismo, todo mundo que participou e viu o que é uma família vai entender que o quanto isso é importante. E quando você olha para as pessoas que não tiveram uma família, eu tive pessoas muito próximas que não tiveram essa bênção de ter uma família. Ou desestruturada. Né? Como isso ela carrega para a vida inteira. As pessoas carregam isso para a vida inteira. E é muito... Claro que alguns conseguem sair disso. Mas é muito... A tese do pai ausente ou da mãe ausente não é uma piada, mas é uma piada que faz todo sentido, inclusive científico. Tem pesquisas que dizem, né, que os filhos criados têm. Se você der um rolê em alguma periferia,
Sabe aquela periferia que você vê que tem algumas pessoas começando a sair de uma situação ruim, o cara tá melhorando? Você vai andando, você vai vendo as casinhas. Tem uma casinha ali sem reboco, tem uma outra que já tem um carro ali na garagem do lado e tal. Você vai observando. Você começa a perceber que as casas que estão tendo crescimento econômico, ao contrário do que o senso comum indicaria, são as casas em que a família é mais estruturada. E eu digo assim, exemplo pessoal mesmo, né? O meu pai, por exemplo, né? Meu pai trabalha desde os, 7, 8 anos de idade, carregando cimento. O joelho dele hoje tá todo lascado. Mas assim, a minha avó, mãe dele, é analfabeta, descendente de escravo. O meu avô o pai dele era latifundiário, ele perdeu tudo porque ele fez besteira, mas enfim, perdeu tudo, não tinha nada. É uma família que começou sem nada. E eles vieram lá do Nordeste até pra cá, pra baixo, fazendo filho, né? E aí tem um filho, um deles ajuda, né? Trabalha mais um pouquinho, traz um pouco mais de dinheiro pra casa, o outro vai vender a bala no semáforo. Não tô dizendo que isso é bom, nem romantizando isso aí, não é pra criança carregar cimento e vender bala no semáforo. Mas enfim. Mas na prática, isso acaba... Isso aconteceu. Foram ali e começaram, com o complemento da renda vindo de cada um, aquela família que antes não tinha perspectiva nenhuma, começou a ter uma linha mais ou menos segura ali de grana. Meu pai, no meio dessas, ele trabalhava com serralheria de alumínio e tal, trazendo aquela grana para dentro de casa, ele conversa com um cara ali, outro aqui, e ele faz um curso e aprende a projetar. Porque o meu pai deu um pequeno salto ali na carreira, o padrão de vida da família inteira se elevou, e com o padrão de vida da família inteira se elevando, fica mais fácil daquelas pessoas também se capacitarem, fazer outra coisa, e você percebe que o sustento material daquele grupo aumenta, mesmo que o custo... Mas Lucas, desculpa interromper, cara, eu acho ótimo, mas assim, eu acabo entendendo que a gente até adotar isso, quase como uma teoria da prosperidade, voltamos a reforçar uma ideia marxista. Exato. Eu acho que o mais legal, mais importante da família, assim, como uma comunidade espiritual, é que ela te dá referenciais desde o início, aquele negócio do teu pai, tua mãe, tua estrutura, te apresenta não só um cardápio de valores das coisas que são reais, isso aqui é real, é assim que eu me relaciono, o que é ser amigo, né, de autoridade. Isso é bom. É bom, é ruim. Justamente aí. Então, mas ele também te dá o seguinte, quando você vai ter os seus desafios morais, de ordem moral, veja, quando eu tô falando de ordem moral, não é o rasteiro, é assim, cardápio de coisas ou de oportunidades que eu vou tomar ou que eu não vou deixar passar dentro de uma amplitude de vida, de todas as coisas, né? Ou quando você tem um filho, e aí teu filho pergunta, pai, e você se sente responsável, que é uma das sensações mais emocionantes da vida, ele fala, pai, e aí? Né? O que eu faço? Aí você pergunta, acho que teu pai se pergunta, pô, ele tá perguntando pra mim, né? Que você não gosta. Pra mim, ele acha que eu sou isso tudo. Mas, normalmente a gente responde, sei lá, pô. Mas o que a gente pensa? Sei lá, o que a gente pensa? Pô, o que meu pai faria? O que meu avô faria? Sim, é isso aí. Quais são os valores dessa família? Você faria isso na frente da sua mãe? Só valores dessa família. Então, essa hora, cara, a família te dá uma grande bússola pra você poder navegar, cara, nesse desconhecido das suas angústias. E aí, dando bem ou mal de vida, né? Só fazendo um contraponto do que o Lucas falou dessa prosperidade que ajuda, que leva, muitas vezes o dinheiro é um problema. Sim. Você pega todas as histórias de crimes, assim, você vê a família começa a prosperar um pouco, ou então a família é super bem estruturada financeiramente, e cara, a coisa... O negócio desanda. Desanda completamente. Eu assisti 2 documentários no final de semana que, pelo amor de Deus... Aí eu entro nesse ponto, essa ordem moral, esse valor todo, também não existe assim, a gente está falando de uma família ideal. Porque a família real... que não existam famílias destruídas. E assim, não quer dizer, por exemplo, a minha família, as famílias abençoadas também tinham seus problemas. Claro, evidente. Claro, mas é o que você falou, há uma estrutura macro ali que possibilita que mesmo com todos os problemas... Cara, meu pai era um cara extremamente imperfeito, Luigi, claro. Não, mas aí... Não precisa nem falar. Não precisa nem comentar, né? Mas assim, havia uma estrutura que é baseada no amor, que aí entra essa questão, acho, da ordem moral superior, né? Espiritual, que ali eles estavam preocupados em nos tornar seres humanos, com os defeitos que a gente vai ter, porque a gente vai ter, não tem jeito. Mas há essa estrutura mais ou menos montadinha. E agora, olha para você se direcionar. Vai fazer merda?
Observa a situação Até porque nós estamos no Brasil, né? Esse mesmo moleque, o moleque lá na periferia. Semi-civilizado. Ele tá vendo na esquina dele, primeiro, ele vê a mãe e o pai dele se matando de trabalhar sem ganhar nada. Sem ganhar, pô. Ele olha na esquina, tem um moleque mexendo com coisa errada, com um tênis novo, Sim. um outro É, isso comprou uma é- moto. isso O que é que história. impede esse moleque de fazer bosta? É o valor que a mãe e o pai ensinam pra ele. Exato. E cara. às Se vezes, não você tá tiver, falando, né? é isso e às aí. vezes nem... Não depende do dinheiro. Isso. Às vezes isso não Vai depender segura dele. também. Isso é uma questão importante. Também tem a gente isso. está falando Também tem isso. de famílias que se importam, porque tem pais psicopatas, né? Tem de tudo por aí. A gente está falando também de uma mães família... manipuladoras. Exatamente. Há uma série de coisas assim que, Olha que só, é a questão do voltando cada não é que a família seja infeliz. perfeita e infalível, mas assim... Mas é a se- melhor estrutura possível Mas que a gente exatamente, tem. Sabe por quê? exatamente. Cara, Dentro das imperfeições. Muito melhor ser criado por uma mãe manipuladora do que no Do meio que por da mãe nenhuma. No meio da rua, no meio da Olha só. rua, com qualquer um te manipulando. E eu vou te falar, é muito doido. Eu poderia ter, e esse também foi uma das grandes maldades do Freud, que o Freud resolveu botar todos os problemas no mundo no pai e da mãe. Então, na sexualização disso. Mas, Na verdade, é a sua mãe, né? mas no extremo, mas no extremo tem um negócio que, vou falar, parece meio pesado, né? Mas todos nós, se a gente for fazer, nós temos críticas ao pai, aos nossos pais e às nossas mães. Sem dúvida. Só que no núcleo da família, é a primeira vez que você tem contato com o exercício pleno da caridade, do amor sacrificial. Mesmo, olha o que eu vou te falar, mesmo da mãe manipuladora, do pai psicopata, que você fala assim, cara, esse cara é um psicopata, mas ele me deu comida. Sim. Porque, como pai, digo, não psicopata, eu não sou, mas eu tenho certeza de botar os meus filhos aqui, cara, é uma saravada de críticas. Até que o dia que eles virarem pai e mãe vão me entender. Sempre. Mas até lá, críticas. Então, Mas assim, o que acontece? É um prazer enorme pro pai, a gente poder dar pro nosso filho que a gente não teve. Então a gente diz assim, cara, Sim. então, eu não sei se ele percebe isso, mas esse exercício da caridade é sensacional. E o filho, em algum momento, ele fala assim, cara, meu pai e minha mãe me deram, né, muita coisa. E é um amor sacrificial. Por isso que ele é tão importante no seu nível espiritual, mesmo com o pai, com vários defeitos, e com as mães Exato, com vários porque, defeitos, às vezes porque terríveis. tem uma baliza. E assim, somos seres humanos irracionais, você tem uma baliza. Né? Pode ser a pior possível, mas é isso que você falou. Eu, na minha vez, eu vou tentar fazer diferente. É a bússola, ainda que ela esteja apontando Ainda que ela esteja pro lado errado. Ainda Você é uma olha e bússola, fala assim, desde que o pai psicopata não te asse no forno, você também. tem uma possibilidade de vingar, né? Ou a mãe também não te transforma. Inclusive- Então você tem essa baliza. Não é, pô, meu pai era muito fechado, não conversava com a gente. Pô, vou tentar ser um pouco mais amigo do meu filho. Não é que eu vou virar brother, porque também tem esse problema. Que a geração, uma linha aí que- essa geração agora quer ser muito amiguinha do filho, cara. Enfim, é ridículo, beira o ridículo, mas ok. Tá aí, é uma das razões pelas quais não tem cláusula no mandamento que pede pra você honrar pai e mãe, né? Honrar pai e mãe se eles forem legais. Se eles forem legais, É honrar perfeito, pai e mãe perfeito. Ponto. e é porque, olha, Independente, você exatamente, tem uma dívida independente. com seus pais, uma dívida que você jamais Dívida conseguirá vital. É a saldar. Você não Vital, consegue literalmente. compensar esse negócio. Cara, Pra eles, pelo menos, não. Você pode até dar vida a outros, mas ao seu pai, Você não tem como, consegue. não tem como. E tem um fenômeno que a gente para, não sei vocês, né, mas assim, eu não refleti durante muito tempo na minha vida, porque a gente trabalha com o pai e a mãe com uma coisa meio que garantida. Ah, tá aí, né, cara? Sim. E quando você, primeiro choque é quando você perde, Sim. né? E aí você começa a ver a importância dessa estrutura, que quando você começa a dar pro teu filho e manter o circo em pé, então não é somente sim. circo, se é o Circo de Soleil ou o picadeiro lá do... Você tem o circo em pé, as coisas funcionam, a responsabilidade que dá, você fala, caraca, meu pai era um cara, você começa a entender muita coisa. Sim. Mas também, e esse é o ponto, entre outros, do mandamento, cara, eles foram instrumentos de me dar a vida, isso é muito louco. Né? E hoje, infelizmente, o marxismo, o feminismo e as correntes ideológicas transformam isso só como uma procriação, como se fosse uma coisa dada. Exato. Entendeu? E que você não tem nenhuma dívida com seu pai e com sua mãe. Assim, Nossa, eles são um só- problema, são um tem o empecilho para O famoso não pedir pra nascer, né? exatamente. Meu como é. Aí você Quem nunca atrapalhou, falou isso? você deixou de tornar sua mãe gostosinha, né? Porque ela ficou grávida de você, exato, o peito exato. caiu, quer dizer, então você fala, pô, mas desculpa que você não é mais a quase Sharon isso. Stone, quer dizer, é de uma pobreza de análise muito grande, sabe? Essa forma como o marxismo trata. E pior, que é a hipocrisia, porque ele reclama, a esquerda reclama, quando se fala de questões materiais, da herança,
reclama da herança. Pô, herança, não pode deixar, tem que fazer isso aqui. Mas quando alguém deixa pro cachorro, você não vê ninguém da esquerda, a Tabata, o Boulos, o PT, dizendo, pô, é um absurdo deixar dinheiro pro cachorro. Pelo contrário. Ele não deixa e tal, porque vai acabar pro Estado, né? E se deixa pro cachorro, o cachorro morre, vai pro Estado. Então, no momento em que isso vai destruindo a família e esse dinheiro é direcionado para uma superestrutura que aí domina e aí sim é opressora, essa é opressora, entendeu? Um desses da escola de Frankfurt fez uma análise até boa, que ele fala assim, cada vez que você se livra de um autoritarismo anterior, você está caindo num autoritarismo maior. Então, a família é a primeira autoridade. Se você sai da família, você cai no Estado. Se você sai no Estado, você sempre vai cair num outro... Você nunca vai estar livre de alguma muito autoridade. Mais cruel, né? Às vezes muito mais cruel. Nós, cristãos, a gente falou, não, a autoridade da minha vida é Deus. Então, ou quem acredita em Deus, mesmo muçulmano, sei lá o quê... Você colocou a autoridade no lugar, ao meu ver, certo, ou no lugar onde ela deve estar. E, em segundo lugar, meu pai, minha família, aí você vai colocando as coisas assim. E, só para fazer para a gente entrar na coisa bíblica, que eu acho bonito, a primeira aliança que Deus faz com o homem é a aliança da família. Não é a aliança do povo, não é a aliança... É Adão e Eva, e ele fala assim, vocês dois... Um homem e uma mulher vão ficar juntos e vão crescer e se multiplicar. Então, por isso que a gente não tem como saber as origens da família. A Bíblia, por mais que você queira ou quer não, ela reflete a nossa vida de um jeito... É o manual de instrução do homem. Então, ainda que você ache que isso é uma metáfora, que não sei o quê, tá ali, ó. A gente não sabe de onde vem, porque é a primeira coisa. Deus criou primeiro você e a mulher e falou, agora sim, vocês dois vão se juntar e vão se multiplicar. Essa estrutura funciona. Funciona porque a gente viu na história que funciona. Não, então você querer destruir isso é porque os marxistas imaginam que a história... como é que é? A história tem um... Não é futuro. Como é que é isso? O fim da história, né? Que a história ela sempre vai para frente, ela nunca. Então a gente precisa superar o homem, o antigo materialismo homem. histórico. Era isso. Vê que engraçado. E aí, para superar o homem, a gente tem que superar a família. Ou seja, mas isso é uma mentira Mas óbvia. até o Kant lá, maluco, né? Não, o Kant é coisa boa, mas né, algumas coisas que são, mas outras ele é o filósofo dos iluministas, a turma gosta. Sim. Até ele fala, cara, liberdade não é fazer o que você quer, é você dizer não. Você não quer botar limite ao seu desejo e passar pelo inteligível, entendeu? Pela crítica à razão pura. Maluquice. Mas tudo bem. Então, agora, é uma isso, coisa cara. pet é crítica da ração pura. Ração pura. No caso do pai de planta. Então, mas veja, mas até os malucos dos hedonistas, até o cara fala assim, ele gosta da família, que ele leva a ideia de família para a empresa, de família para o partido, de família para o companheiro, que é compartilhar o pão. O companheiro é para dividir o pão. Nós compartilhamos o pão. Essa é a ideia do companheiro, é isso. Agora, o cara tenta trazer essa ideia de família. Ninguém vai chegar numa família e falar assim, ó, galera, vê se o Lula, quando casou com a Janja aí na igreja, com aqueles filhos. Ele veio e falou assim, ó, a partir de hoje isso aqui é um partido. Ele fala, não, eu sou pai, eu sou a mãe, isso aqui tem ordem. Ele não fala. A estrutura da família. Por que não transforma a família dele no PT? Entendeu? Onde, tem roubo, não sei o que, um rouba o outro e tal, passa a pé. Não, e é curioso que ele subverte, inclusive, a comunidade, né? Porque quando você fala assim que a comunidade é uma família, vocês são a minha família, você também subverte a coisa de que a comunidade também é uma coisa boa que você pode usar, você colocando abaixo da família. Primeiro você cuida da sua família e depois você... E é estranho porque a direita, né, os nossos amigos, muitas vezes falam isso. Ah, não, se você está pensando em coisa de comunidade, você é comunista você já está... Então tem que tomar cuidado com isso também, essa coisa... Também somos irmãos em Cristo, também somos... Também é um mandamento, né? Exatamente. Como assim mesmo? Cara, inclusive, quando você olha para as igrejas, você vê, e especialmente em lugares mais carentes, que quem mais dá assistência dentro da igreja são as pessoas que têm a família ali mais ou menos estruturada. Fulano tem que trabalhar, sei lá, cuida do filho da fulana ali. Exato. Então, não sei se você já... Quando começa a ter aquele grupinho de amigos, que um começa a se reunir na casa do outro, você pode ver, normalmente a molecada se reúne com mais frequência
na casa que tem a família mais estruturada. Pronto, cara. Falou Era tudo. o caso da casa do meu Era pai. nossa, Porque, exatamente. assim, todo o pessoal que não gostava de passar família, o Natal com a família, ia tudo pra minha casa. E eram as É, famílias é, estruturadas, que, porra, eram... Não, e essa turma da política, Matou. e os caras são tão canalhas, que a gente fica falando de Constituição, não sei o que, esse negócio, mas você pega o artigo 226 da Constituição brasileira, fala família, vírgula, base da sociedade. A ideia do Constituinte é dizer a família é a base da sociedade. Está na Constituição, cara. A família é algo importante, é constitucional, é a base da sociedade, é reconhecida. Então, assim, porque... Mas o próprio governo quer destruir a família, pô. Então, eles estão... Aí, acho que aí sim, você destruir a família é ato antidemocrático. Inclusive, mais uma. Inconstitucional. Como os índios, eles tinham as famílias patriarcais dele, esse negócio de destruição do patriarcado é colonialismo. Deixe-nos com os nossos costumes indígenas. Tem um meme muito bom, né? O que nós queremos? Descolonizar. E como? Ouvindo os pensadores americanos e europeus. É genial, né? Quer dizer, os caras, é isso, é a hipocrisia dos caras, mas assim, é óbvio que você tem uma estrutura que eles tentam botar o seguinte, e eu falei do aspecto constitucional também pelo seguinte, cara, porque, de fato, o Estado é subsidiar a família. E a gente transformou na educação brasileira o contrário. A família subsidiar o Estado. Tanto é que eles estão querendo proibir homeschooling, por exemplo. Que é A escola tem que ser pública, sim, mas pública a comunidade define, a família define. Exato. Eu quero botar meu filho, Não cara. é um negócio o lá do Estado. burocrata que define qual é a Entendeu? matéria de... Que vai estudar meu filho, que o meu filho vai estudar, quer dizer, então a gente hoje é refém, quer dizer, houve um furto, a família tem sido furtada, roubada das suas autoridades. Isso é resultado da tecnocracia que vocês estavam falando semanas atrás. Né? Tecnocracia, o woke, tipo assim, ó, wokeismo. existe uma verdade que nós conseguimos juntar aqui, isso é universal e todo mundo é obrigado a seguir, porque a educação correta é a que segue essa linha aqui e acabou. Se você colocar a Bíblia na sua escola, você está sendo anticientífico e não quero saber. Então, Negacionista. Não, o cara conseguiu transformar a democracia, que de certa forma até poderia ser, porque a democracia pode ser totalitária. Sim. Todo mundo escolheu um ditador. Claro. Né? A maioria escolheu um ditador. Pronto, é o Maduro. É boa. Foi eleito. Foi eleito, né? Exato. Então, assim, imagina o cara mas conseguiu botar a democracia como uma desculpa seguinte, cara, a democracia agora, ela pode ser totalitária. No Brasil, ela virou totalitária. Sim, porque assim, ó, cara, é assim, tá, mas eu queria discordar. Não pode. Pô, não tô na democracia, mas não, você é antidemocrático. Pô, eu tô sendo antitotalitário, né? Todo o aparato de mídia por trás dele. E o pior é isso. Comandando Né? isso, né? O pior de tudo, pra mim, eu nunca fico bravo com os políticos psicopatas, Porque político não sempre espera foram. nada. De Muitos político não espera sempre nada. foram. Aliás, quais são? É empresário político e, sei lá, o terceiro que é onde Não, tinha nem todo mais. empresário, que aí também não, é- eu sou empresário, pô. O nosso que é o amigo foi psicopata que político toma aqui. risco. Foi político, Não tô candidato falando aí, que que todos são. Né? Mas a questão é. Não era psicopata, Não, não político é um dever moral odiar. Os políticos mas é um dever moral do cidadão odiar. Mas o. Então, cara, Pra mim, o pior é a imprensa, cara. A imprensa é de totalmente todo esse mecanismo, o que eu acho que é pior, o mais sujo, o mais. Não, Acho que era sórdido. É o consórcio. É o consórcio. Porque eles sabem o que estão fazendo. Sabe, E é sabe, por dinheirinho, é por merreca, é por. Trocar de dinheiro é bom carro. pra Não. eles, né? Tem uns que são idiotas. Cara, qualquer mesmo. dinheiro é merreca quando você vende a alma, bicho. Sim. Essa é a questão. Olha, eu talvez não vá ser muito educado, não sei se vai participar, mas é o seguinte, eu acho que o jornalista brasileiro, ele confunde ser escrotinho com ser inteligente. Ele acha que ser escrotinho é ser inteligente. Teve uma pergunta, aquele de papel meio escrotinho. Nossa, eu fui inteligente. Nossa, eu fui escrotinho. Não, o cara que acredita na própria frase de efeito. Fica o tempo inteiro acreditando nas suas frases de efeito. Já viu que eles fazem pose? Faz pose, pega o caderno, fica uma caneta, parece que tá pensando. Cara, é tudo... Do nosso lado tem muito assim também. Tem. Muito afetadinho, assim. Mas é um afetadinho que é ser inteligente. O jornalista é um escrotinho que é ser inteligente. O jornalista... Isso é bem pior. Né? É só ver um Roda Viva. Hoje, nossa, o Roda Viva é a síntese disso aí que a gente falou. Simboliza tudo que há de mais sinistro E assim, mas na história do ânus nacional. o que eu queria deixar para os nossos espectadores é que isso não é um acidente, essa destruição da família é muito bem pensado, coisa que eu demorei anos para aprender
e essa história da escola de Frankfurt e tudo, mas mesmo antes, né, desde Kant mesmo, Hegel e esses caras, o quanto isso foi uma coisa realmente pensada porque descobriram que a família realmente é o maior perigo. É o maior perigo, é a maior base da sociedade. Ela se intensificou muito com essa O turma de Daniel Frankfurt. pediu para falar, é a célula máter da... Olha, Célula máter. Aristóteles, né? Parabéns, Célula Daniel. Uma salva de palmas. Palmas ao Slow nosso claps. produtor slow clap. que falou célula máter. Ninguém Não, mas nunca tudo ouviu isso se isso. acentuou. Tudo isso se acentuou muito nesse século XX, no século passado, quer dizer, ainda tem dificuldade de falar. Não sei o que No passar. século passado, porque a escola de Frankfurt, o Gramsci, esses caras perceberam qual era o veículo correto para você disseminar suas más ideias, Sim. que é a cultura. Isso. Que é dentro o cinema, enfim, as universidades. Universidade, Todos os a própria justiça. A justiça é a que cultura. essas são, acho que, porque vem um Não, mas pouquinho a depois, gente- com aquele Thompson lá. São Sim, não, conceitos mas a mais, gente né? fala de cultura, normalmente o pessoal pensa em artes. sim, só. Mas sim. tem Mas muito mais coisa envolvida. Filosofia, universidade, do filosofia, direito, acabaram com o direito filosofia. natural, sumiram. Você pega direito natural hoje, você não acha um livro, é difícil, o cara bota no bar, ninguém quer saber. Sumiu com o O que eu tava negócio. falando, eu tava, inclusive é o seguinte, cara, eu tento, quando a gente tá falando da família, a gente pode pensar, eu fico assim, cara, há uma correlação direta com o esvaziamento da família e a degradação cultural e moral da sociedade. E há esse ataque por quê? Porque eu te falei que a política, eu balancei porque eu me lembrei tanto do Platão quanto do Agostinho, que falava o seguinte, cara, a única, não a única forma, mas assim, você não vai ter nenhum estratagema político, econômico, legal, e esse é o problema que hoje tantos liberais, quanto os positivistas, quanto os marxistas fazem, cara, que vai resultar num desenvolvimento do homem. Então o cara tenta dizer assim, não, vamos mudar a lei, vamos botar deputados lá, porque pela lei não vai resolver. Pô, vamos fazer um plano econômico, não sei o quê, que pô, aqui no Brasil é quase que uma cuma ideológica, né? Quase fictício. Plano, resolveu. Plano, não, também não vai resolver. Parece o Coyote com o coisa. Tem um plano. É isso. Não, os caras falam assim, agora vem a reforma tributária. Bom, Papalégua. precisamos fazer reforma. Peraí, qual reforma? O que vai dar, né? Reformamos, porque não é uma besteira, é o problema do Brasil, mas enfim. Reforma é uma palavra mágica, né? É sempre bom. Reforma Assim, ó, vou botar um banheiro na sala. No meio da puta reforma. Feitiço, a gente vive de feitiço. Mas ele fala, plano, pum, resolveu. Que é a esquerda, precisamos fazer o Lula, precisamos fazer um pacto com a sociedade. Pacto o quê? Com o diabo? Então você veja, pra mim, assim, não tem nenhum estratagema, não, né? O Platão e o Agostinho eu concordo plenamente, porque eles falam que não tem nenhum desses estratagemas que vai levar ao desenvolvimento. Qual o único que vai fazer? Aí eles falam da politéia da alma, que é você, cara, organizar a sua alma como cidadão a partir da sua existência, e aí você organizar a sociedade a princípios morais. Quem organiza isso? Cara, a família. Olha a família. só. É por isso que os caras atacam a família. O indivíduo que vai estruturando. Entendeu? Você me deu um insight aqui. Realmente, se você pensar, o que muda uma sociedade de verdade é cada um, né? O Olavo falava isso, que por mais que você seja um gênio, quando seu filho nascer, ele vai começar do zero e vai ter que aprender tudo que você aprendeu. Vai ter, ou, se ele quiser ser como você. Então, a família é mais ou menos a cama ou o muro onde você tá para você conseguir se desenvolver. Não quer dizer que toda a família vai sair dali uma pessoa ótima, não quer dizer que mas é como quando você casa com alguém e você está dizendo, de certa forma, assim, olha, as pessoas são muito loucas, todo mundo é filha da mãe, nós somos caídos, não sei o quê. Mas eu e você, a gente está aqui fazendo um pacto, um pacto verdadeiro. De que eu com você, a gente não vai mentir, a gente não vai sacanear, pelo menos entre nós aqui, a gente vai fazer o máximo, e mesmo que a gente erre, a gente vai tentar acertar e não sei o quê. E aí, quando nasce um filho, nesse ambiente que as pessoas estão isso, aquilo vai fazer uma pessoa que pode se desenvolver plenamente, porque quantas pessoas não estão por aí que nasceram em famílias desestruturadas ou em sociedades destruídas que poderiam ser, gênios ou pessoas que mudaram. A finalidade, no caso da família, é pegar esse muro, você te ensinar a pular o muro. Exato. Bom para... Né? Então, vou fazer uma frase de efeito que eu acredito. Não, mas é isso aí. Não, mas é mais ou menos isso. Você cria um muro e você vai ensinando o moleque a escalar o muro e pular, sozinho. e sair sozinho. Então, mas é legal esse Carlão, excelente exemplo, porque
Infelizmente, a gente tem que começar a falar a verdade. A gente tem hoje, por efeito de todas essas coisas, escola de Frankfurt, etc., pessoas que são intelectualmente subdesenvolvidas mesmo. Então elas não sabem nem os deveres dela, baseado até no problema da preguiça. Então o cara tem um filho, o filho te leva a um exame de consciência enorme. Porque tem uma hora que você vai chegar para sua mulher e falar assim, ok, coisa básica, o que eu digo para ele que é certo e errado? Mais à frente, qual colégio que a gente vai botar ele? O que a gente quer para o nosso filho? Então você começa a ver, cara, quais são os valores que eu acredito e negociar os valores. Então, assim, ele te leva a um exame moral, pelo menos você enfrentar até aquilo que você fala assim, cara, eu não quero que meu filho faça. Aliás, uma das grandes coisas da paternidade vai ser, eu não quero que meu filho faça o que eu fiz. Não é verdade? As cagadas, exato. Eu não quero que ele passe por isso. O mais louco é que hoje você não, não quero que ele perca acaba as quase não oportunidades sobrando que eu perdi. tempo para você falar, eu não quero que ele faça o que eu fiz, mas tem tanto ataque de coisas tão piores, você primeiro fica tentando fazer... Tirar as coisas ruins. Tirar as coisas ruins. Depois antes eu não quero que você faça isso, depois eu quero que você não seja que nem eu. É isso. Então, é o contrário. Porque você fica... É altamente emancipador. Urgente e importante, né? A canalice da escola de Frankfurt diz assim que eu tô dando uma autoridade pro filho, que eu tô oprimindo ele. É o contrário, cara. Eu tô dizendo pra ele, cara, olha só, não cometa os meus Liberdade. erros. Olha só, não faça, eu quero o melhor pra você. Ó, seu pai não estudou onde tinha que estudar. Então, cara, eu quero que você faça alemão, francês, inglês. Faz o que você quiser, natação, judô, karatê, tudo que eu não fiz. Porque você tá libertando o cara. O que é difícil quando o moleque ainda tá descobrindo se ele é homem ou se é um cachorro, né? É isso. Porque, hoje em dia, hoje, é isso que eu tô falando. Você já tem que ensinar que ele é um homem, não um você cachorro. Você tem que fazer o caminho básico, coisa que anteriormente você não precisava fazer. Você precisa se preocupar Eu muito. fico imaginando que esse pai desse Hockenheimer aí... Hockenheimer. Ele devia ser um chato do cacete, devia nada. né? Deviam ser pais ótimos, esses merdas que saíram... Infelizmente, porque às vezes tem a isso também, natureza, né? Tem isso também. O Às vezes o pai é ataque, bom o ataque à família é tão grave que não é mais você tem que explicar pro seu filho que ele não é um cachorro. Você tem que chegar pra ele e falar, hoje, um pai, considerado bom, assim, filho, o que você quer ser? Não. O que você quer ser? É um Fala pro seu cachorro pai, liberado. eu estou aqui para realizar os seus desejos. Eu veria uma fada. E se não realizar, aí você... Você que é um... Você é um mauzão. Mas isso é a base do entendeu? anti-autoritarismo. A gente vê, o Felipe até falou um negócio, né? Pô, a família, ela é como se fosse ali o muro e tal, no qual você vai aprendendo. Se o cara descarta, joga o muro fora, eu quero me libertar... Não tem muro, né? Não tem muro. O cara não vai ter nada, pô. Ele vai ter que aprender a falar, a andar, tudo sozinho, vai ter que redescobrir a roda, né? Então, não tem mas como. isso é mega Rousseau. Por que eu falei que o cara tem que primeiro existir para ser um cidadão? Porque você vai começar a falar, pensar, etc., saber os seus valores, aí você existe. Pô, o que eu tô fazendo aqui? A primeira pergunta que a criança vai descobrindo, cara, adolescência. É o erro cartesiano. O Rousseau não, deixa ele largado da natureza e você vai existir por si mesmo. Não vai, cara. Não, tem entendeu? aquele filme, tem o Hans Staden lá. Entendeu? Você conhece a história do Hans? Sim, o filho deles, né? Não, é que foi criado como... como lobo na floresta. Como lobo né? na floresta. Cara, aquilo ali é um animal. Tanto que ele não consegue, né? Ele se mata, uma coisa assim, ele não consegue, tentam civilizar e tal, não consegue, não tem esse mito do bom selvagem que os caras... o Rousseau defende. Canalha. E aí provavelmente vai ter algum Zé Ruela falando, não, vocês estão falando isso porque vocês são todos cristãos, vocês é uma construção e não sei o quê. Pô, você pega qualquer cultura que tenha prosperado e se espalhado. Tem base moral e religiosa. As que mais se mantêm, e as que mais crescem e se mantêm melhores, são, por exemplo, o islamismo, o islamismo, que eles também têm um lance com a família, o judaísmo, que debaixo de perseguição e o cacete, os caras... Vem com essa conversa, o cara vem com esse papo de cristão, pra mim, assim, vai lá na Índia lá e vê a sociedade casta. Que o cara fala, minha família é família, e o cara vai falar, não só é minha família, mas minha família você vai casar com aquela lá. E se você é impuro, enche o saco. Você é Dalet, entendeu? Mas aí aparece na TV na Globo e fala, nossa, que legal. Eles são legais, ele é Dalet. E a Habiba. Haribaba, entendeu? Não fala mal dessa novela, que era muito legal. Haribaba! E é engraçado porque tem esse choque, né? A escola de Frankfurt não previu que teria o avanço do mundo islâmico com tanta força. E, cara, daqui a 20, 30 anos, esquece a Europa. Né? Nesse sentido. Os caras vão ser engolidos, né? Isso que é legal. E aí a gente fala do velho, volta pro velho, né? Porque, cara, não adianta, o cara falou tudo mesmo. Falou. Tem culpa. A gente vira meio papagaio, mas o cara é bom, eu vou fazer. Quando você falou, a escola de Frankfurt não previu, aí eu completei na minha cabeça, a idiotice humana ia chegar a esse ponto de falar que 2 mais 2 são 8. Eu acho que alguns primeiros ali, embora sejam realmente muito, muito imbecis,
Eu acho que nem eles imaginavam que ia chegar nesse Que Não, as pessoas iam ser Vocês tão passaram estúpidas. muito já do negócio. Olha só, com todos os Passaram efeitos... muito. Perdeu o controle. Passaram né? muito do Com ponto. todos os efeitos da escola de Frankfurt, que não são poucos, São quase todos. mas eles criticaram o iluminismo. Eles criticaram esse progressismo, essa racionalidade Sim, que o cara Quem falava. atira pra todo lado, às vezes acerta no bandido. Até o relógio parado, a certa hora. Aí você vê um cara, e por isso que o Brasil é muito louco, por isso que eu já chego à conclusão, Trelli, na minha cabeça aqui, é o seguinte, cara, em algum momento eu falei, vamos tentar melhorar o mundo, eu quero preservar a minha sanidade mental. Eu já assumi que eu perdi. Exato. Eu assim, perdi, beleza, Cristo vai nos salvar, e eu vou preservar a minha sanidade mental e tentar preservar a sanidade mental dos salvar meus as filhos. almas que eu puder, né? Mas você vê, ministro do Supremo Tribunal Federal que se inspira na escola de Frankfurt e no iluminismo. Fala, meu irmão, não é possível. A própria escola de... Você tá... Escolhe aí. Então, pô. esses são bons ainda, hein? Porque eu tenho a tese de que esses caras nem sabem quem são. Eles leem já a quarta geração, já passou pode Foucault. ser. Não tá nem no Foucault. Não, já pode tá ser, mas bem eles pior. misturaram. Ana O Márcia cara consegue Tiburcio. tomar os dois, Exato, entendeu? já chega no Viviane Mosé. Ele consegue convergir essa Felipe dupla, Neto. Mas o entendeu? que O fazer? cara tá fazendo live com o Felipe Neto, filho. Fazendo live com o Felipe Neto. Não Você fala acha mais, que né? ele ficou vendo Escola de Frankfurt? Até porque os caras são meio fechados, é difícil ler Adorno, é chato. Acho que eu vou começar a distribuir, vou Foucault ir elegível. em todos os tribunais do Brasil, distribuindo dialética do esclarecimento pros caras, porque... Vai acabar preso. Não, o Adorno aqui é legal, vai lá, lê aí. Mas Porque até é melhor voltar um pouco pra esses vai caras, lá, né? vamos. a prova de que os pais do Adorno não eram más pessoas, que meus pais não eram más. E eu li esses vagabundos todos. Cheguei uma época que eu adorava, né? Eu lia o Paulo Eduardo Arantes. Você lembra de Paulo Eduardo Arantes? Zero à esquerda. Ele citava muito o... Mas não é uma coisa de querer pertencer à É uma coisa de... Não, é o contrário. Eu sempre quis ser diferente. O outsider, mas também é um papel. Também né? é um papel. É um papel. Não, mas papel. outsider, na verdade, a gente achava sim, que era não. outsider, e na verdade estava sendo conduzido é. pelos maiores Não. filhos da p. Você pega o Cabresto de tava otário. aqui, você Porra, que... papel de Tá até otário, hoje, né? A aquele gente filme ainda Sem tô Destino. longe, né? Sem Destino. Isso, vai. Hollywood, os caras na moto, Born to be Wild, não sei o quê, tudo lá. E no final, cara, era Hollywood, uma puta indústria falando que aquilo era legal e já tava Exato. todo mundo fazendo e você achando que era eu sou de fora, eu faço o que metade do mundo pra mim, faz. o melhor filme que retrata isso é o Na Natureza Selvagem. Esse é o seu destino, amigão. Vai ser espertão no meio do mundo. Vai lá. Cara, é engraçado que a gente cai na conversa desses caras. A gente ali, a Foucault, nossa e tal. Outro dia eu tava em Não família. entendia nada, mas Aí eu tava, meus filhos começaram a mesma essa ideia progressista que fica, né? Qualquer coisa agora virou machista, qualquer coisa que você fala é machista. sim. Aí, pô, eu fico sem paciência, porque a coisa que me irrita hoje é o jovem burro, que é um pleonasmo. acha que é. Mas outro dia eu tava na mesa e eu cansado de toda besteira, eu brinquei e falei assim, até 3 anos, 4 anos atrás, você ria do Joca ao Jacaré. Você acha que aprendeu sobre o Joca ao Jacaré, festa de mágica? Há 4 anos, em menos de uma Copa do Mundo, Você ainda ria de Joca você ria do Joca ao Jacaré. Você acha que Você tava tentando entender Bob Esponja. você tá Agora tu acha que você é o... manjando de meio ambiente, SG, machismo. Cara, muito bom. Tem piada da Peppa que você só entende agora. Você na época não entendia. E quer me explicar sobre magia e feminismo. Meus filhos vão matar porque eu mantenho esse público. Só descobriu que o Lula é molusco agora. Mas qual é o que a gente faz, então? É isso? É desenvolvimento pessoal, cuidar das próprias famílias e segue o jogo, é isso? Cara, cuidar da sua Fazer família. bullying com o moleque pentelho. Os netos, né? Joga o jacaré. Sem querer cortar, Um mas jovem é fundamental. teve uma... A gente falou muito das feministas, falamos da escola de Frankfurt, mas tem um grupo específico que também é altamente antifamília e que diz enxergar as coisas de maneira tradicional, que são esses meninos que estão dentro do masculinismo e o caramba. Os esses caras. Porra, cara. Isso aí... Não sei o que é pior. É croque, não. Testas. Isso, na verdade, é falta de mulher. Você quer saber? Bom,
de boas mulheres, né? Porque os caras também pegam... Uma mistura de tédio e falta de mulher. Porque os caras também provavelmente passaram por umas pervas, que todo mundo passa por isso na vida, né? Pega uma lá, né, se apaixona por uma menina que é mó, né? Aí de repente... Deixa eu fazer uma pergunta agora. Acontece, aí você acha, mas é o cara que... Esse aí é a falta da presença materna, porque aí não tem uma mãe pra se esperar e falar, não, tem mulheres que são boas, tem vós que são boas. Quando você era adolescente ou jovem, você já namorou uma feminista? Feminista não era moda na época. Não era moda. Mas de todas tinham. A gente também achava normal. A gente até achava Mas isso normal. é mandatório na história. mandatório, É né? mandatório. O verdadeiro homem Eu namorei mesmo. Anos 80 e 90, esses Também. conceitos eles ainda estavam sendo elaborados, a gente achava bonito até. A gente era quase femini- concordava. Mas, né? era, quase concordava, mas assim, também não era feminista que... Não, Que é odiava manifestação, homem. Não, menina ia todo fim de semana fim de semana, toda quarta-feira à tarde fazer depilação, né? Não era feminista. No máximo queimava um sutiãzinho, No que era legal, deixava legal, os pô, picos. deixando- de no fora, máximo saía sem sutiã, sem calcinha. O engraçado é que é engraçado você falar isso, porque Nem é de todo ruim isso. esses mesmos moleques, eles traçam, e aí às vezes eles até acertam em algumas coisas. Eles falam, olha, eu não vou voltar para essas tradições que vocês estão falando aí, eu não vou cultivar nada disso, por quê? Porque vocês estão defendendo esse negócio aí, e esse modelo de sociedade que vocês estão propondo terminou nessa bosta que tá descalhambando aqui na minha cabeça. E eles ficam revoltadíssimos. Aí, o nosso modelo nunca não deu essa confusão, não, velho. É Mas Foi quando as saíram do gerações modelo. anteriores- Foi justamente quando saíram do modelo. Ô, irmão, eu vejo o seguinte, eu vejo muito desses caras, tem aquele, eu não me lembro falar a sigla, MT Cal, MT... Não é nem bom falar. Não, desculpa, então, tá beleza. Cai, Olha só, Cai. Mas é o seguinte, Minas cara. Gerais cidade. Olha só, eu digo até pelo cristianismo. A gente, cara, o cristão, o homem cristão, ele anda na luz. Então fala assim, cara, eu não vou casar porque eu vou dividir meu patrimônio. O teu Deus é o dinheiro, irmão. O teu Deus é o dinheiro. Se você tiver que dividir seu patrimônio com tua mulher porque ela quis se separar, primeiro, o dinheiro não é teu, Deus te deu, você é mordomo. É isso aí, cara. Eu tô sustentando a minha família, pô, eu gasto mais. É isso mesmo, é o papel de um homem. O homem faz isso, cara. O homem protege, o homem sustenta, o homem provê. Não quer ser homem, cara, vai ser o garoto que se esconde e fica reclamando na internet que não é homem, cara. Então, ser homem cristão é isso, é andar na luz. É sustentar a família, é aguentar a pressão, é chegar cansado em casa, cheio de problema, e falar assim, essa mulher fala assim, pô, outro dia eu vi um negócio até que no TikTok eu gostei muito, cara, me identifiquei, a primeira vez na vida, não é nada disso. Mas o cara falou um negócio que é sensacional. O cara falou assim, cara, vou te explicar o que é ser homem. Ser homem é nunca ser 100%. Eu falei, pô, que papo de clichê, eu vou embora, né? Mas é verdade. Mais um clichê. Por quê? Se você fica só com a tua família em casa, como a tua mulher quer, você não tem tempo para trabalhar e ganhar dinheiro. Se você só cuida de trabalho e ganhar dinheiro, você não tem tempo para ficar com a família. Então você está sempre um pedaço dividido. faltando. E tem um problema, que essa é uma realidade. A tua mulher, os teus filhos querem tudo agora. E você está sempre pensando no futuro e pensando na frente e tentando se preocupar com o futuro. Uma mulher quer viajar agora, quer saber o que vai fazer no final de semana, quer sair para jantar que muito tempo não sai com você, que é o cinema. O filho quer o presente agora. Então, ser homem é não ser os 100%. E eu acho isso muito legal. Cara, isso é bem legal mesmo. Assim, a minha experiência de vida mostra isso. É isso. A minha também. Se você trabalha muito, a mulher reclama que você não tá em casa. Você tá em casa no sofá, fala que você é um vagabundo, tá deitado. Aí se você tá trabalhando, cuidando dos filhos, pô, não tem tempo pra ela. Então assim, você tá sempre ali, 30, 40. Mas aí engraçado. Não, mas aí você também tem a mulher. Isso é Exato, a uma mulher. Hipervalorização. E aí colocar. Aí tem mulheres que não são tão assim. É um ponto de crítica, sobretudo desse nosso lado, que está sendo criado também, essa ideia de que a mulher também é aquela dona que fica em casa. Teve uma caixinha do Ítalo Marcílio e eu gostei da resposta dele. A mulher falou assim: para eu casar, o cara vai ter que me sustentar, não sei o quê, tal, senão eu não caso. Aí ele falou assim: cara, isso é uma ideia burguesa. Porque até na história do homem todo mundo trabalhava. Sim. O que você quer é que ele pague tudo, inclusive a empregada. Você não quer fazer nada, entendeu? Tem babá, tem não sei o quê. Isso aí não é assim, não. Então está sendo criado também um grupo até de homens e mulheres com esse ideal completamente fora da realidade de hoje. Até da realidade moderna, porque as coisas mudaram mesmo. Da realidade né? moderna, eu tô falando, não tem como. Você não pode lutar com... eu quero um marido
do século XIX. Não vai ter, de cara. 1950, não, né? Não vai ter, Americano. cara. Não vai ter. Até porque o cara de 1950 saía com todas as moedas do trabalho. Você quer isso? Você vai aceitar isso? É isso. Aceitou isso, beleza, irmão. Entendeu? Eu concordo com você. Entendeu? Eu acho que a gente tem assim, o homem tem o seu papel, não pode esquecer disso, porque a gente tem a nossa masculinidade. Todos Mas é têm claro que a papel. mulher quer trabalhar e eu, pô... Não, mas eu entendo essa existe coisa do isso. 100%. Não, A gente interrompe. existem crises mesmo, existem momentos em que as coisas, por erros da geração anterior, da retrasada, as Da coisas nossa, ficam uma da merda. gente, pô, de Exatamente. E assim, a verdade é o seguinte, olha, tá bom, não tá, mas é do jeito que é. Você também não tem, olha, o sonar, Você tem penicilina também, Sim. entendeu? Calma. Antes Não, disso, cara, e o cara lá é tão antes pecador disso- quanto a gente. Não é que a nossa família é perfeita. Eu já me Exato. separei, você separou. Sim, A gente também tem os nossos erros, tem a nossa dificuldade de digerir isso, mas a gente reconhece que é pecador. O cara lá também era. O que Entendeu? acontece é, só Ninguém para tá cagando concluir o regra raciocínio, é que olha, as coisas elas são do jeito que são, pô. Quando às vezes chove, você não tem como brigar com a chuva. O sol nasce, ele se põe, você não dá para estender uma hora do dia. Né? Então as coisas estão desse jeito. E para que elas se tornem decentes, para que elas fossem decentes em algum momento no passado, foi necessário que algum desgraçado, desafortunado, olhasse para a situação de merda e falasse, eu vou ter que aguentar e fazer um negócio. e é esse o espírito que falta. Eu falo, tá ruim. Então, mas eu vou acontece, fazer, eu cara, tenho que construir alguma coisa. É aquela história, toda conta cultura gera conta cultura, né? E óbvio que eu não concordo, mas vejo, assim, várias na internet hoje tem assim, curso pro cara virar um lobo solitário ou virar um alfa pra pegar mulher. Entendeu? Não, tem um até que está sendo alvo de umas feministas que eu tendo a concordar mais com as feministas do que com o cara. Eu também. Olha, tá ligado? É o cara que toma Campari. Eu quero fazer o quê? Pariu, bicho, cara de socável. Sabe aquela cara de... Mas tem isso que não é encher de ser bolacha homem, um vagabundo cara. desse. Ser um macho alfa, cara, não é isso ser é um ridículo, pegador isso é ridículo. e que posta foto da mulher na internet e manda foto, olha o conteúdo saindo hoje. Isso é ser um otário. Entendeu? E esse cara Existe uma contribui pra honra cultura que masculina. destruiu a situação. Exatamente, ele é parte disso, ele é parte do problema. Não dá para negar que existe, por exemplo, uma judicialização que, principalmente nos Estados Unidos, aqui também, que assim, do tipo, vou pegar os casos mais graves, assim, só como ilustração. Se a mulher falar que foi antes de julgamento, o cara já é meio que condenado. Nem precisa Tem ser uma tão extrema. pressão de Pensão mídia socioafetiva. Pensão socioafetiva. Mas tem uma pressão de mídia em algum lugar. Mas assim, o judiciário não tem atuado enxerga assim. assim. Fiz aquele caso da moça da Catarina. Sim. Que não ficou... E o quebrando tabu, esses caras, destruíram a reputação do cara, e no judiciário ele falou, cara, não tem prova, desculpa. E esses malucos falam, eu digo maluco, as malucas falam, não, mas só a palavra é suficiente. Que isso, cara? Não, então, mas Porra, aí é que tá. Não é assim, então a minha não vale nada. Mas então, cadê a igualdade, sim. né? Não é isso. Mas o que eu quero dizer, existe esse espírito, né, principalmente da galera mais woke, querendo falar. Nos Estados Unidos é mais forte esse movimento, né? Isso. O que eu quero dizer é que essa molecadinha tem um ponto ali, como sempre, é aquela coisa da meia-verdade. O cara pega uma coisa que é real, é um problema real. Se você for botar o pêndulo, tá virando para esse lado. isso. Talvez até esteja no final, voltando para o normal, mas tá mais para esse lado. Só que a partir disso, você dizer, vou ficar sozinho, né? Uma mulher presa, blá, 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 você tá dando um salto. Você tá até, assim, não confio em Deus, porque algumas coisas... Né, até no judiciário, assim, confiar o judiciário hoje, e não são juízes, são juízas, isso é muito interessante, questão de família, por exemplo. Quando o cara se separa, beleza, o patrimônio foi construído, depende do regime de casamento, tem vários né, detalhes, mas quando chega na parte da pensão, tem mulher que fala assim, eu quero uma pensão. Hoje tem homem que pode ter pensão. Pode ser esse, eu também quero. E o cara pode querer ficar com a guarda. E a guarda natural hoje, quer dizer, que já é dada, não é mais assim a da mulher, é guarda compartilhada, claro que tem lugar, mas enfim. De qualquer maneira, tem várias decisões que às vezes a mulher fala assim, a juíza fala assim, vem cá, quantos anos você tem? Tenho 40 anos. Você fala, tá bom. Você tem faculdade? Tenho 2. Não vai trabalhar, pô. Ela fala, por que pensão do cara? Não, a pensão não é pra você. Pensão é pro filho, beleza, vai trabalhar. Então a juíza fala, vai trabalhar, pô, vira juíza. Entendeu? Então, esse pêndulo que o cara fala, é tudo desigual, pô, não é mais assim. Não é mais assim. Tá tendo um equilíbrio que é diferente.
cara, dos nossos pais e avós quando separaram. que aí também que a era mulher o nunca oposto. estudou, era doceiro, o cara pegava a grana e vazava, era claro. diferente. Exatamente. E acho que faz parte da sociedade ter um pouco esse pêndulo mesmo, esse equilíbrio que às vezes passa um pouquinho do negócio. Mas né? essa coisa da reforma, a gente não defende um modelo estagnado de sociedade, de vida, não, cara. Cara, a gente sabe que tem racismo, a gente sabe que tem macho escroto, a gente sabe que tem problemas em vários lugares. Que tem interesseiro que mente, que tem interesseiro, e que tem fala, vou outro dizer lado, que e já tem que você não outro quer ficar lado. comigo, eu vou dizer que você me esnobou. Isso aí. A coisa mais Canalha tem em tudo que é democrática lugar. da história do homem é a estupidez humana. Exatamente. Ela, e a canalice. a canalice e a estupidez, ela rompe raça, classe, credo, tudo. Isso. Essa é uma constante na história humana. Igualmente Porque a gente dividido. precisa tentar diminuir essa gente, que essa gente mande, né? O que a gente, que é o contrário, que está acontecendo é o contrário. Eles estão mandando Eles estão cada vez mandando na mais. gente. né? Eles estão mandando E o cada vez negócio mais. interessante é que o que muitas vezes os caras não param pra pensar é o seguinte: o que tá incomodando esse cara é não só o problema que tá acontecendo com ele, porque ele olha em volta e ele fica indignado. O que tá incomodando ele é um negócio chamado injustiça, é um negócio chamado mal. O incômodo dele é transcendente. Sim, sim. Então, Isso aí. e pra você Essa incompletude. exatamente, pra você restaurar isso, olha, não tem nenhum outro meio do que se reconectar com o transcendente vai te levar de volta. Ninguém aqui tá fundação da pregando nada. O família, que a gente cacete. quer é simplesmente, cara, se Quer você que vocês perde- sejam felizes, que vocês... como é que é? Se crescei-vos multipliquem. e multiplicai-vos. Claro, criem família. É isso que eu. Não é fácil, viu? Família não é fácil, casar não é fácil, aguentar mulher não é fácil, aguentar marido não é fácil. Porra. Nos não é bom. aguentar. Mas aí, Não é. ó, Agora, nós eu somos acho que isso. uma das coisas mais importantes para uma família, com a minha experiência, inclusive com meus fracassos, né? Esse negócio do 100% é muito legal, porque muitas vezes você tenta falar, pô, mas aí tem uma reclamaçãozinha de lá, você leva como se fosse, pô, mas você não me vê como um cara 100%? Como assim? Que porra é essa? E aí, de repente, você tem que falar, puta, tudo bem, vai, hoje ela tá reclamando, ela vai saber. Não sou No fundo, 100%. ela sabe que, pô, eu faço 80%, aqueles 20% não vão fazer. Então, né? Adriano, eu penso assim, cara, hoje, os altos dos meus 47 anos. Falei. Bem. Dos meus 47 anos, eu acho que durante muito tempo da nossa vida, na minha vida, eu pensei, pô, vou reformar o mundo, aquela ideia que todo jovem imbecil tem. E de repente eu falei assim, pô, hoje, cara, eu vou cuidar do meu jardim. É isso aí. É a coisa mais simples, cuidar do meu jardim. Meu jardim, dos meus filhos, cuidar do não sei o quê, e isso já é suficiente. desse papo todo eu lembrei agora, a gente tá falando de homem e mulher, essa questão, eu lembrei de um vídeo do Olavo, cara, que esse pra mim é o melhor vídeo que eu já vi da vida. Que alguém, um migtal desse da vida, ô professor Olavo, não sei o que, como é que eu faço pra entender as mulheres? E ele dá uma resposta, sensacional cara, isso. que é uma das coisas mais maravilhosas que existe. Que ele fala assim, cara, quem disse que você tem que entender as mulheres? Você começa a entender, elas vão se ofender. Você não tem que entender. O gato, você gosta do gato? Você entende seu gato? Não entende, mas você o ama, não ama? Então é isso. Ele fala assim, cara, Jesus subiu lá no monte, ele não disse entendei-vos uns aos outros. Ele disse amai-vos uns aos outros. Cara, é maravilhoso, cara. Vai querer entender mulher. Vai querer entender mulher. Ela não vai te entender também? Não, Cara, exato. Os amigos já é difícil de entender Porra, às vezes, pois mas é. e a gente ama, né? É isso aí. Não obstante, tem que ter amor, é isso. Acho que esse é o isso recado aí. final. Amem-se. Eu eu já passei por casamentos, vocês passaram, agora eu vou casar de novo. Aí, ó. Ou seja, eu tenho esperança ainda. Agora sabe. Um beijo pra Karen, meu. Não, Patroa, né? mande um beijo pra Agora, ela. a revelação do programa... peraí, a revelação do programa. Hoje tivemos uma revelação. O quê? Que o Lucas Lucas, no começo, deu a entender Que tem a... tá se assanhando. a coisa está se encaminhando para um desfecho Sabe o que eu não surpreendente. bíblico. Bíblico. É isso? É isso? Sabe o que eu não entendo? Eu não entendo como essa conversa chegou até aqui. Não há encerre! Encerramos. Isso é verdade. Foi bom, hoje foi longe. Hoje foi longe. Antes que... Antes que dê problema. Vai pra lá. Então, um abraço. Cuidem das Com suas essa famílias. maravilhosa imitação de Silvio Santos, terminamos o programa de hoje. Você que começou, fecha. Fala boa Fecha. noite. Então você aí que assistiu até aqui, eu também não entendo, por favor, deixa o seu like, comente aí o que você gostou, o que você não gostou. Vai ter gente brigando nos comentários, briga com os caras.
Responde. Dá engajamento aí. Até que a gente falou pouco mal de mulher, né? Só tem Inclusive, marmanjo fala bem, falando de- Dona Tânia, que tá sempre comentando, ela vai comentando conforme o vídeo vai rolando. Um abraço pra Tânia Um também. abraço pra Tânia. Um abraço pra Tânia também. Isso. Beijo, Bratânia. Ele tá cada vez mais um dos nossos, né? Tô gostando. Tá solto. A gente vai perverter esse moleque. Coitado, ele que tinha que salvar. A gente é que vai levar ele. Eu não sei como, nem entendo como vocês estão até aqui agora. Você é muito a gente.